Boa noite a todos. Vamos trabalhar hoje, iniciar a aula, controle de contas a receber na prática. Então, eu fiz aqui um apanhado da ideia do que é essa questão de controle de contas a receber e qual é essa estrutura que a gente vai trabalhar dentro da empresa. Então, o tema, ele é controle, cobrança, integração com os bancos através do ERP. Então, a gente vai fazer um apanhado aí do que é contas a receber e qual é das modalidades mais fáceis da gente trabalhar no dia a dia. Então, o dinheiro que entra no prazo mantém o negócio de pé. É o segredo do controle de contas a receber. Então, se a gente recebe sempre pontualmente dentro da data de vencimento, a gente consegue manter a empresa saudável. Então, a ideia do controle de contas a receber é permitir que a gente venda a prazo, mas permitir que a gente tenha um fluxo de caixa dentro do que foi estipulado, né? Porque senão a tendência é a gente ter um problema sério financeiro. Então, o objetivo dessa aula é mostrar como o controle e a integração financeira evita prejuízos silenciosos. Dentro da estrutura de assessoria administrativa, é um dos pontos que a gente leva em consideração quando está prestando essa assessoria. Como está o fluxo de recebimento dessa empresa? Ela está correta? Os clientes pagam ela em dia? Ou então tem uma demanda de contas a pagar, a receber muito grande e simplesmente não tem ninguém fazendo essa cobrança? Existe uma dificuldade natural de algumas pessoas de fazer cobrança. Então, eu vou trazer aqui algumas táticas também nesse contexto. O que é contas a receber? Contas a receber é valores que a empresa tem a receber de seus clientes. Então, tudo que a gente tem para receber de um cliente é contas a receber. Relacionado a vendas que foram a prazo, através de boleto, carnê ou cartão de crédito. Então, as contas a receber é tudo aquilo ali que vai receber. Tem também em dinheiro, Pix, que são contas a receber, mas só que à vista, né? Então, mas também não deixa de ser contas a receber. Então, todo esse contexto de contas a receber é que vai fazer o fluxo de caixa da empresa, desenvolver esse trabalho de formiguinha, da gente estipular o retorno daquilo do trabalho que a gente exerce. Por que controlar contas a receber? Um dos fatores é para evitar inadimplência. Há um tempo atrás, eu prestei assessoria a uma pessoa, eu fiz, sempre quando eu presto assessoria, que a gente está fazendo um trabalho de assessoria, tanto de implantação de sistema, a gente faz, levante todo mundo que lhe deve. A cliente olhou para mim e fez assim, eita, eu nem sei. Eu digo, mas não tem anotado aí no agenda, no caderno, na parte, não. A cliente é que chega para mim e diz que está me devendo, aí eu recebo. Então, imagine que essa pessoa não tinha exatamente o valor que ela tem para receber. Isso não quer dizer que ela não vendia fiada, ela vendia muito. Depois a gente foi levantando as informações e percebeu. Então, imagine como é que você vai trabalhar, ter uma sensação de ganho, se você não sabe nem quanto tem para receber no mês. Então, essa questão da inadimplência, ela vem tanto da tomada do tipo de negócio que você tem, que às vezes tende a ter uma inadimplência para o tipo de produto que você vende, o serviço, ou então até uma questão mesmo de gestão, né? Não controla. Do mesmo jeito que não controla contas a pagar, não controla a receber. Planejar, por que controlar? Para planejar o fluxo de caixa. Então, se eu tenho, e também ter previsibilidade financeira. Então, tipo, se eu vendo a prazo, se eu tenho uma recorrência para receber, eu preciso ter uma noção de quanto eu tenho para receber, porque senão eu fico perdido. Eu fico fora do contexto. Muitas vezes eu penso que tenho muito para receber e não tenho, como vice-versa.
pensa que não tem nada para receber e tem. Então, começa a ter problemas de gestão. E um outro fator é o perigo da falta de controle, porque vendas feitas e não cobradas significa que você pode criar um hábito do cliente não te pagar em dia, porque tu não cobra ele, porque tu não emite um boleto para ele. Então, eu sempre digo, quando a gente não tem, por natureza, um controle operacional, venda no cartão de crédito, pelo menos é venda garantida e recebida certinha. O prejuízo é oculto, a gente não percebe que toda vez que a gente vende, a gente está tendo o que a gente vende e não recebe, a gente tem um prejuízo ali. Toda vez que alguém nos deixa de pagar aquilo que deve, a gente levou 2 tipos de prejuízo. O custo do produto vendido, que a gente entregou o produto a esse cliente, e o lucro que a gente deixou de receber. Então, se demora muito para receber desse cliente, muitas vezes você não tem nem lucro, porque a demanda da demora faz com que absorva esse prejuízo que se torna oculto, porque a gente não perde noção do cálculo, tá? Caixa sem fôlego e sem explicação. Muitas vezes a gente vende bem, eu vendi 100 mil esse mês, mas quando você vai olhar, as contas estão zeradas. Você vendeu, mas você não recebeu. Então, isso é uma questão de fluxo de caixa, você não consegue ter fluxo de caixa. É onde está bem nítido a diferença entre uma DRE e um fluxo de caixa. DRE é o teu levantamento de venda, o que foi que tu vendeu naquele mês. E o fluxo de caixa é o contexto aí do que tu tem para vender, para receber. Então, se você não recebe quando vende, tu vai gerar um recebimento futuro. E aí é uma questão de fluxo de caixa. Tu às vezes recebe mais lá na frente, mas aqui agora tu deixou de receber. Então, não quer dizer que teu fluxo de caixa ele é contínuo, ele tem essa demanda. E aí, a importância do registro de tudo no sistema. Então, cada venda, a prazo ou não, deve virar um lançamento no sistema, no ERP. E informar valor, vencimento, forma de recebimento e cliente é necessário que todo mundo saiba, para que você tenha realmente um controle evidente do que tu precisa para caminhar no dia a dia. E aí, baixar no dia certo o recebimento. O que isso muda? Então, o que acontece? Eu tenho alguns clientes que recebem e não baixa na hora. Aí depois não lembra a data que foi recebido, aí coloca qualquer data. Então, começa a parecer que ele vendeu e recebeu, mas em um dia que ele não vendeu e não recebeu nada, e vice-versa. Por quê? Porque não baixa na hora que recebe. Então, a gente vai passar aqui a dar algumas dicas de como você fazer esses lançamentos automáticos para baixa. Porque, assim, quando o negócio é pequeno, a gente controla tudo na cabeça e automaticamente um sistema e a baixa manual a gente consegue de boa. Quando o negócio cresce, você precisa de automação, até para facilitar o dia a dia da empresa. Então, ajuda o quê quando a gente baixa o recebimento? Hoje é dia 2 de julho, a gente está no mês de julho. Então, tipo, eu recebi um pagamento, um recebimento no dia 30 de junho, eu esqueci de dar baixa. E quando eu dei, em vez de eu colocar lá dia 2 de junho, eu coloquei 2 de julho, fica parecendo que eu recebi esse dinheiro no mês de julho. E não foi de junho. Então, começa a não ter uma constância das informações. E isso dificulta DRE e fluxo de caixa, deixa de ser real. Evita distorções do lucro, né? Porque se você recebeu em junho e informou em julho, significa que parece que você lucrou mais em julho do que em junho, se a gente comparar nesse sentido. E não, o seu lucro está lá em junho.
né? Então, essa informação ela não fica correta se não fizer as coisas bem certinha. Controlar a inadimplência com clareza. Então, controlar essa inadimplência com clareza fica bem melhor. O que, que acontece? A gente tem o hábito de não baixar o que recebeu no sistema. Quando você tirar um relatório de contas a receber, você fica sem saber o que foi que recebeu e de quem recebeu. Então, o ideal é que você busque sempre minimizar e organizar isso de forma correta. E aí, cobrança eficiente e quando e como fazer. Isso é uma dica que eu deixo aqui, que eu sei que muitas empresas e a gente tem que ensinar a equipe a fazer cobranças, e essas cobranças, ela não pode gerar constrangimento, não pode ser indevidas. Por quê? Porque pode gerar até processo para a empresa. E outra coisa pior, você perde o cliente. Se você não conseguir desenvolver esse trabalho de forma harmônica. Então, quando cobrar? No dia seguinte ao vencimento, já é hora de agir. Você pode, de repente, passar um lembrete sobre essa cobrança. Não esperar virar um mês ou esperar vários dias para fazer a cobrança. Não é legal, porque muitas vezes tem pessoas que são extremamente organizadas, o que deve elas pagam até antes da data. Mas tem pessoas, por natureza, isso é uma questão de personalidade. Muitas vezes eu vejo gente que tem dinheiro, mas paga a conta atrasada, vive pagando juro por desorganização. É aí onde a assessoria entra, onde a gente começa a desenvolver. Eu sempre brinco que no momento que meu pagamento pessoal da assessoria começa a sair no dia certinho, é porque a empresa começou a controlar as contas de forma ok. Que muitas vezes é isso, é muito pagamento, é descontrole, a anotação está indevida, então isso começa a se perder. Mas é muito legal isso, é uma questão mesmo da gente, como assessoria administrativa, desenvolver esse trabalho e fazer com que a empresa se organize. Por quê? Se ela for extremamente organizada nas contas a pagar, ela tem tempo para quê? Para vender. Porque ela não fica, busca, porque quando você perde o tempo, perde um boleto, passa do prazo, tem que pedir a um fornecedor para recalcular algum tipo de informa de boleto ou de dívida, você está perdendo ali tempo com o quê? Com contas. Então, a mesma coisa é para o cliente que deve. Eu abri um parênteses, né? Agora eu fechei, falando da pessoa que deve. Muitas vezes ela está nesse contexto, né? Perdendo tempo em vez de cuidar e vender. A mesma coisa a gente tem que botar. Se a gente tem clientes que têm uma tendência, a gente tem uma cliente com dívida, o ideal é deixar um dia por semana que a gente levante o relatório de quem está devendo e faça a cobrança, para isso ser extremamente organizado. Como abordar o cliente, né? Essa mensagem personalizada com um tom cordial e profissional. Então, eu vou deixar aqui uma dica que sempre eu dou e dá super certo na hora de uma cobrança. E que dica é essa? Pronto, uma outra, registre tudo no sistema, que a dica vem logo depois. Registre tudo no sistema. Então, tipo, se você realmente tem uma planilha de cobrança bem extensa, eu vou dar uma dica, a gente normalmente tira a planilha aí no sistema, faz a anotação de status, o cliente respondeu, o cliente não respondeu, entrou em contato, ele não retornou. É bom botar uma planilhazinha de status para a gente saber como é que está essa cobrança. E hoje a cobrança tem que ser via WhatsApp, porque fica registrado ali e a gente sabe que isso ajuda a gente no dia a dia para o desenvolvimento desse processo. Isso mostra o controle, serve como histórico em caso de reorganização ou medidas futuras. Então, a gente tem esse controle de registro no WhatsApp, que eu acho que é uma prova crucial, e se tiver registro ali de planilha, de qual dia que ligou, passou mensagem, e a pessoa retornou ou não, facilita muito lá na frente.
E aí vem também uma dica que estratégia que eu adoro. Sempre quando alguém está devendo, a gente é bom fazer assim, ó, olá, fulano, identificamos um possível erro no sistema em relação ao pagamento das suas compras. Você poderia, por gentileza, me enviar o comprovante para a conferência? Então, na hora que a gente pergunta ao cliente, ou se ele fez o Pix e enviar o comprovante ou não, automaticamente é uma abordagem que não entra na constrangimento, porque a gente bota a culpa na gente, no sistema da gente, e abre um espaço para diálogo. Porque se o cliente que a gente já sabe que não pagou, ele vai dizer, não paguei, vou mandar agora. Isso é tão bom quando aquela pessoa que tem que mandar Pix, alguma coisa, me diga quanto eu vou mandar agora. É sempre assim, porque realmente, como eu abri o parênteses lá atrás, existe a personalidade de quem compra fiado e não tem o hábito de pagar em dia. São pessoas bem mais desorganizadas. E tem também os inadimplentes, realmente, pessoas que usam de má fé. Isso é um outro contexto que a gente tem que analisar. Ai, desculpa. Eu deixei aqui os modelos de mensagem de cobrança como um feedback para vocês, para interagir com o cliente. E é sempre assim, educada, no pré-vencimento. Algumas empresas já vêm fazendo isso. Um dia antes do vencimento, manda uma mensagem. Se tiver boleto, já manda o link do boleto. Se for uma cobrança, já manda as informações ali do Pix para a pessoa fazer. Então, isso ajuda a manter a nossa cobrança em dia. Isso é contra a lei? Não, é uma lembrança do que a pessoa está devendo. Contra a lei, a gente constranger, falar mal, reclamar, entendeu? Mas fora isso, é super tranquilo. Oi, Amanda, tudo bem? Só passando para lembrar o pagamento de R$ 100 que vence no dia 3/7. Qualquer dúvida está à disposição. Então, essa é uma forma de lembrete que para o cliente realizar o pagamento. Funciona bem? Funciona. Mensagem também de cobrança direta, que é após vencimento, no dia seguinte, que é aquela questão que eu acabei de dizer, me encaminhe um comprovante para dar a baixa, por favor. Então, é isso, verificamos que aqui o boleto de R$ 100 vencendo no dia 3/7, não consta, ainda consta em aberto. Você poderia me encaminhar o comprovante para a gente dar baixa? Então, isso é uma forma do quê? Da gente interagir com o cliente, não é uma cobrança específica, mas ajuda muito no dia a dia da empresa. Uma outra questão também formal, caso não haja um retorno, aí eu digo, o cliente não retorna, não passa mensagem, uma semana depois o boleto venceu e ele não deu retorno, aí seria uma mensagem mais formal, né? Informando que o sistema não identificou o pagamento, no vencimento tal, solicitamos o envio do comprovante. Então, sempre quando a gente pede o envio do comprovante, a gente tira até aquela frase que é bem comum, né? Se você já pagou, desconsidere esse pagamento. Por quê? O cliente pode dizer, já paguei, mas não manda o comprovante. Aí, às vezes, realmente pode ter sido um erro do sistema. E aí, a gente tendo um comprovante, a gente pode ir lá dar baixa. Então, essa é uma visão que a gente tem que ter sobre quem tem muito boleto para receber essas informações. Isso fica muito nítido no dia a dia da empresa. E aí, vamos um pouco para a prática. Eu vou abrir a tela de contas a receber, vou mostrar um pouquinho para vocês como funciona essa tela. Eu vou tentar também fazer algumas ações. O que acontece? Semana passada, o YouTube ele bloqueou alguns vídeos meus, porque eu estava abrindo com algumas telas com informações pessoais
de clientes, ou até meu mesmo, que eu normalmente faço com a minha base, aí eu preferi evitar isso. Então, a gente vai fazer o mais sucinto possível em formato de imagem, algumas informações. Aqui na tela de contas a receber, normalmente em financeiro, contas a receber, a gente tem a tela, todas as telas desse sistema são bem parecidos, né? Aqui, mais ações, a gente consegue confirmar os recebimentos em quantidade maior, em agrupados, cancelar recebimentos também, transferências de contas, isso é quando você faz conciliação bancária e transfere dinheiro de uma conta para outra. A gente consegue importar esses extratos também, tá? Quando alguém quer comparar com o extrato do banco, quer fazer a importação. A gente importa de fora do sistema também, vamos dizer, isso eu faço muito quando a gente está dando entrada em um sistema novo, a gente importa tudo que o cliente que tem a receber para dentro do sistema. E também tem como exportar um grupo de contas a receber para facilitar em Excel. Imprimir boleto, imprimir carnê aqui, a gente utiliza, mas esse boleto ou carnê é para quem usa banco físico, tá? Em sua grande maioria, hoje, eu não incentivo mais trabalhar com banco físico, porque se torna tão caro quanto o banco digital e é muito mais trabalhoso do que um banco digital para desenvolver dentro da empresa, tá? E a gente também pode agrupar pagamentos, isso funciona só quando as vendas são iguais, o mesmo número, o mesmo nome, e também que está a mesma situação e forma de pagamento, tá? E excluir esses recebimentos também. Então, o sistema, ele também tem uma aba aqui de tempo, porque está zerada aqui? Porque a gente está em junho e não houve nenhuma venda desse sistema, nenhuma a receber nesse mês. A gente... Deixa eu... Rafa. Oi? Deixa eu... bloquear. Aí, o que a gente sempre coloca aqui... Deixa eu só segurar o vídeo aqui no microfone. Gente, precisando falar, é só levantar a mãozinha, tá? Tranquilo. Vamos dar continuidade. A gente aqui, no Contas a Receber, a gente tem essa conta a receber aqui, nesse sistema. A gente vê aqui que tem vencidos, recebidos e o valor total. Então, tipo, tu quer saber o que tu tem a receber no mês de julho, no mês de junho, que ficou atrasado. Eu sempre digo que a gente é bom abrir tudo o leque. Quando você bota aqui, basta você atualizar, que ele vem só os atrasados. Então, você começa a verificar aqui. Quem está atrasado? Essa cliente, entendeu? Como é que eu vou ligar? Tem uma coisa muito interessante aqui. Se for boleto e você quiser enviar por e-mail, como no caso de um boleto já, tudo certinho, ele dá a aba para esse boleto aqui, tá? Para a gente estar enviando a cobrança via boleto, por e-mail, tá? E também por WhatsApp. Aqui, como uma venda aleatória, que foi uma venda sobre as lojas físicas, lojas virtuais, aí a gente sabe que ali é assim, pagar na entrega, porque era como estava destrinchada ali na loja virtual. Uma outra coisa também que a gente precisa sempre olhar, filtro, todo tipo de filtro, pelo cliente, pelo tempo, então você bota aqui consegue botar por anos e puxar todas as contas, independente da época. Uma outra coisa também que eu quero mostrar a vocês, aqui tem boletos bancários. Esse boleto bancário, como eu expliquei, para bancos físicos, a gente não vai fazer nenhuma integração, mas o que é ruim num boleto bancário para bancos físicos? É porque você vai precisar estar
importando o arquivo todos os dias e exportando. E o banco digital não acontece isso. Então, a gente sempre, quando está fazendo a implantação, o ideal é banco digital com sistema, porque o processo de implantação é único, é fácil, e você ainda tem a facilidade que você não precisa estar importando os dados e exportando os dados do banco para o sistema. E aí, uma outra questão também que a gente trabalha aqui em contas a receber seria as formas de pagamento. A gente sempre diz, no fiado ali, ó, a receber, tá? A gente destrincha, sempre coloca ali a quantidade de que em fiado a gente sempre deixa um único pagamento para ser realizado. Por quê? Porque à medida que o cliente vai pagando, você vai baixando, o sistema consegue fazer pagamento em quantidades menores. Vou fazer esse exemplo para vocês, tá? Uma outra questão que a gente vai trabalhar também é o boleto PagIP. Eu vou mostrar mais ou menos a vocês como pode ser feita a integração e como facilita isso na questão do pagamento com o cliente. E aí o que eu vou mostrar agora para vocês é cartão de crédito. Os cartões de crédito têm várias taxas ali. Então, a gente consegue trazer hoje para o sistema todas as taxas que o boleto tem, item a item. Por quê? A cada parcela se cobra um valor diferente de taxa. Então, a gente consegue controlar a empresa nesse sentido. Alguns clientes nossos, eles recebem normalmente 31 dias após o vencimento, e tem outros recebendo no mesmo dia. Então, a gente consegue organizar o sistema para que todas as parcelas sejam também lançadas no mesmo dia da venda. Então, você, literalmente, do jeito que você negocia com sua maquininha de cartão de crédito, você consegue trazer isso para dentro do sistema. Isso facilita a visibilidade do teu fluxo de caixa real. Uma outra questão que a gente vai trabalhar aqui são recebimentos via Pix, via dinheiro. Então, transferência bancária. Então, do jeito que você recebe, você pode trazer essa informação para dentro do sistema. E isso vai facilitar o quê? Do mesmo jeito que acontece na sua vida fora do sistema, ele vai acontecer aqui dentro. Então, você vai reunir. Eu tenho mais de uma maquininha, eu quero botar todos aqui, a gente tem como colocar. Eu tenho uma maquininha que ela me traz essa dificuldade ela só passa direto, entendeu? Então, do jeito que eu tenho uma maquininha que a taxa é muito alta, eu quero botar taxa por taxa, porque eu absorvo as taxas para o cliente, então a gente tem como fazer isso, tá? Uma outra dica que eu sempre dou, porque muitas vezes em negociação, algumas vezes a gente consegue cobrar do cliente as taxas de cartão de crédito, em outras vezes não. Então, você deixa tudo parametrizado, como está aqui, né? Em cartão de crédito, bota aqui, eu sempre boto maquininha Cielo, porque aí a gente sabe que isso é referente à maquininha Cielo. Então, eu venho e faço a parametrização. Patrícia, tem cliente que eu cobro por fora. Aí, a dica que eu dou, a gente cria uma taxa de serviço, que é a taxa de cartão de crédito. Então, o que isso vai facilitar? A gente fazer uma comparação do que foi descontado da gente de taxa de cartão de crédito para as taxas por fora que a gente comprou, porque muitas vezes nunca é a mesma. A gente tem outras taxas diferentes, a gente negocia com o cliente, então facilita a gente ter essa visão na hora de começar a calcular se a gente está cobrando muito barato do cliente a taxa ou não. E aí isso vai para a venda lá na taxa, e o valor não precisa ser incluso nos produtos, pode ficar por fora mesmo, em relação à taxa extra que você cobra. E uma outra coisa que eu vou passar para vocês agora é essa questão do contas a receber paralela, né?
Ah, eu tenho aqui ó, a receber 2.628. Ah, mas esse cliente veio e só pagou 628 e deixou 2.000 para ser pago depois. Então, se eu colocar essa informação aqui, botar que foi via Pix, tá? E da baixa, automaticamente o sistema gera a confirmação de 628 e deixa em aberto os R$ 2.000. Isso facilita na visibilidade da gente, não ficar aquele monte de... que muitas vezes o cliente nunca vem com o valor certinho, principalmente quem recebe de várias formas, que não é um boleto ou um Pix pré-cadastrado. Então, essa é uma dica que eu dou. E aí, só para a gente finalizar e dar continuidade, em relatórios, também a gente consegue ver essas informações em formato de relatório aqui nesse sistema. Então, se você tem outro, a tendência é sempre ser bem parecido. Aqui você pode filtrar, é uma coisa bem interessante, por período que foi ou pago, ou você pode filtrar por período que foi adquirida a compra, né? Que é diferente. Então, se eu boto aqui que foi para junho, ele automaticamente ele vai me dar essas vendas que a gente realizou, ele vem aqui, ó, porque foi no período de junho, tá? Então, são informações que a gente vai ter à medida que bota a informação certinha. Isso aqui seria uma DRE. Então, vamos dizer, dentro da DRE, eu vendi 2.000, o total aqui dá 2.648, 46,40. E aí, na verdade, se a gente for ver o status aqui, esses 2.018,40 ele está atrasado. Então, significa que eu só recebi 628 e 2.000 está para a receber. Então, são situações que a gente só consegue visualizar tendo esse tipo de histórico. E aí a gente começa a ver que contas a receber influencia no final do seu fluxo de caixa. Uma outra questão também aqui. Pronto, eu vou dar andamento à aula aqui na parte teórica para a gente poder caminhar. Aqui, a gente viu aqui as contas a receber, como é que o sistema está parametrizado para isso. E aí a gente tem, eu sempre, quando faço a parametrização desse sistema, eu uso muito o PagHiper, que é um dos ramos de integração digital que o sistema tem. Então, a ideia é que a gente faça o cadastro da forma de pagamento no RP e faça a parametrização de juros, mora, tarifa. Isso é importantíssimo na hora da gente realizar o controle do boleto ou Pix que o PagHiper vai receber. Eu vou mostrar para vocês bem direitinho lá na frente. Uma outra questão, o PagHiper é um banco digital, ele não é um banco, na verdade, ele é uma operadora de recebimento. Ele só sai da conta da gente no PagHiper direto para uma conta corrente nossa. Então, ele é só mesmo um meio de recebimento de boleto e Pix. Esse é o caso do PagHiper. E tem um outro também, IUG. Eu vou pegar e vou abrir a tela e a gente vai ver as várias integrações que o sistema tem disponível para integrar Pix e boleto. Vou dar o exemplo fácil do PagHiper pela comodidade que a gente tem aqui de estar sempre implantando. Uma outra questão que é importante quando a gente fala em integração com o PagHiper ou qualquer sistema de banco que seja integrado com o sistema, é isso, na hora que você recebe o pagamento, ele é baixado automaticamente no sistema e fica aqui na sua base de notificação. E aí, o que acontece? Não precisa de uma pessoa ir lá na conta a receber, fazer a baixa. Eu sempre digo, quando a gente tem um pagamento automático, a gente vai sempre levantar quem não pagou, porque quem pagou, o sistema baixa automaticamente, e aí fica muito tranquilo, tá?
Essa é uma das vantagens do processo. Eu voltando lá para a tela, eu vou mostrar um pouquinho, deixa eu abrir aqui o PagHiper, que eu botei aqui só para você. PagHiper é um banco, tá? Eu vou abrir aqui o sistema e mostrar os vários aplicativos que o sistema mesmo tem de integração nessas questões, que a gente está falando de finanças aqui. Então, vejam, o sistema ele tem vários aplicativos de integração, tá? A gente tem Mercado Pago, PagHiper, PagSeguro, Banco Inter, Cora, Stone, cobranças, isso aqui é quando você tem um fluxo de cobrança para fazer por e-mail. Não tem aquelas empresas que normalmente a cobrança é por e-mail? Aí é feito dentro desse aplicativo aqui. Tem esse Gerencia.net e o IUG. O IUG e o PagHiper têm o mesmo padrão, eles trabalham com boleto e Pix automático no sistema, mas não são conta. Você faz transferência para suas contas. O Mercado Pago, o PagSeguro e a Stone, eles têm a integração com maquinetas, tá? A Stone ela já está disponível para o TEF, para alguns clientes que precisam emitir automaticamente através do TEF. Quem precisa sabe que é necessário ter essa integração. Agora, o que eu acho interessante, o Banco Inter, você consegue, dentro do sistema, ter toda a movimentação da estrutura do banco mesmo, os extratos, as baixas, ele é automático ao sistema, ele é integrado mesmo, extrato ao banco e ao sistema. Eu acho bem interessante. E o Cora também, ele é um banco onde ele tem também a parte de boletos, tá? E Pix para integração. Então, cada um deles tem uma forma de trabalhar, mas todos são integrados, e pode perceber que todos são bancos digitais, porque a integração entre sistema e banco digital é muito mais rápida e fácil do que os bancos físicos, porque a tecnologia é antiga, por isso que é mais complexo num processo de interação. A gente vai fazer uma demonstração bem simples com o PagHiper, né? Eu acesso aqui, ele entra na hora, tá? Ele pode ver que a estrutura lateral ele mudou, ele tem aqui a parte de inicial, na verdade, ele está pedindo minha primeira integração, tá? Ele mostra os recebimentos da empresa, então, o que você tem para receber, ele também tem esse dispositivo de olhar. Como não teve nenhum recebimento do PagHiper, aí a gente não visualiza o que a gente visualizou antes dentro do RP, tá? Aí ele também, você, quero receber um Pix aleatório, não é por nota, você também consegue fazer esse processo aqui. As integrações e usuários, que também as pessoas que podem olhar o sistema. Então, dentro do PagHiper, que é diferente, cada usuário tem sua questão. Aqui dentro da integração, o que é que o PagHiper pede? O PagHiper é um meio, é um banco, tá? Ele tem suporte bem direitinho, tem vendedores, ele é um banco onde a entrada é por e-mail e senha naturalmente. Ele até mudou a estrutura, está bem bonitinho agora. Aí ele tem aqui, ó, Pix, boleto, tudo bem direitinho. Aqui ele informa que recebe o Pix, é na hora. A gente tem clientes aí que já recebe, sabe que é na hora o Pix aqui, né? Na integração. Existe uma taxa de cobrança, mas a agilidade e a rapidez. E outra coisa, muitas vezes a gente precisa de alguém para estar conferindo o Pix, olhando o Pix. Então, o PagHiper ou outros meios de integração facilita muito no dia a dia, tá? E o que seria esse primeira integração? Então, a gente foi lá, e vou voltar aqui na forma de pagamento para mostrar uma coisa a vocês. Dentro dessa integração, normalmente é feito como? A gente tem a forma de pagamento. Dentro da forma de pagamento, a gente sempre coloca aqui boleto, PagHiper, e também Pix, PagHiper.
Porque a gente normalmente a gente vai ter aí o Pix da conta direto e todo o resto. Conta bancária, recebimento, e sempre quando há uma integração. Oi, tem alguém falando comigo, só um minutinho que eu vou ler. Ai, tá joia, Rafa, imagina. Todo mundo compreende aí. Obrigada, viu, pela atenção. Ah, se Rafa ainda não saiu, saiu. Senão, Rafa, para a semana eu vou falar um pouco de AVEC, tá? Eu vou dar uma aula exclusiva para salão de beleza, a gente vai abrir para mostrar um pouco de funcionalidades, tá? Um cheiro, obrigada. Já antecipei a aula da próxima semana aqui. Aí, a questão do PAG a gente sempre bota, ele não é para uma confirmação automática, porque quem vai fazer essa confirmação automática é o próprio PAG Hiper, tá? Então, ele informa bem direitinho. Essa disponibilidade de PDV é quando tem venda balcão. E aí tem cobranças que você quer que. Tem certas cobranças que você quer que a venda balcão exista. E tem certas cobranças que você não quer que a venda balcão exista. Então, aqui tem como parametrizar essas informações. Aqui a modalidade é mais para uma estrutura mesmo dentro do sistema. Ele precisa entender que tipo de estrutura está vindo da modalidade para ele abrir esses leques aqui. Por exemplo, se eu colocar cartão de crédito ou débito, ele me abre aqui, se eu botar crédito, fica bem certinho. Ele me pergunta se vai fazer taxas parceladas ou não, qual a bandeira. É diferente quando eu coloco aqui o Pix. Ele já não vem com essas informações. Dentro do PagHiper, não é aqui que nós vamos preencher as taxas, não, de operacional. É dentro do próprio usuário ali do aplicativo do PagHiper, que é nosso sistema mesmo. Só para vocês terem uma noção bem legal de como funciona uma integração. É muito simples, minha gente. Normalmente, a integração é feita como? Você vem aqui na estrutura, você cadastra a sua empresa, eles vão lhe conceder uma questão chamada aí de... Você vai preencher todos os detalhes, que é token. O API ou token, que eles chamam. Aí a gente vai integrar aqui. Eu vou abrir aqui a área de integração só para vocês terem uma noção. A integração aqui, lembra que a gente fez um ajuste lá no Contas a Receber, boleto PagHiper e Pix PagHiper. Cadê você? Aqui. Essas duas integrações, estando aqui, a gente consegue fazer, ó, aqui, o API e o token. Essas são informações que a gente vai deixar, que vai puxar aqui do PagHiper, é o que vai linkar a conta que a gente tem ao sistema. Aí aqui tem essa, vai cobrar juros, multa, ele já deixa padrão, porque conforme a lei, a gente pode cobrar de 1 a 2% de multa, então a gente pode colocar. A aplicação também é padrão, né? 0,33, tá? Aqui, dias de saque, a gente sempre deixa para o boleto, 2 dias, tá? E a tarifa, essa tarifa é a tarifa cobrada pelo PagHiper para o boleto, que normalmente está hoje entre 2,39 e 1,69 quando a pessoa tem uma alta escala de recebimento de boleto. Mas isso é negociável. Aí aqui ele não vai cadastrar porque a gente está sem o token. Deixa eu ver aqui, se eu botar qualquer coisa, ele me cadastra para me enrolar, né? Pronto. Cadastrou. Está vendo aqui, gente? Então, automaticamente, o sistema realiza o cadastro, tá? Eu vou até fazer um exemplo aqui. Então, a gente começa a ter. Eu vou puxar aqui rapidamente, porque não vai gerar,
tá? Porque realmente não existe o cadastro. Pronto. A gente quer um valor de Pix. Ah, eu quero. Vou colocar aqui que eu vou receber R$ 100. Esses R$ 100 de Pix é para gerar no financeiro, tá? Eu venho aqui, coloco o nome do cliente, e aí eu boto o avulso, um Pix do recebimento que o cliente deixou aqui, entendeu? E aí eu boto aqui gerar. Automaticamente ele não vai gerar, porque realmente as informações estavam inválidas, ele geraria já o QR Code Pix. Lá nas vendas, eu vou fazer uma venda para vocês entenderem que dá para funcionar bem, tá? Que agora com a integração semi-pronta, que ela não vai gerar o boleto, mas ela vai te dar essa informação. Você pode vir aqui em vendas, produtos, adicionar, aí a gente vai ter aqui o cliente, tá? Esse cliente aqui, ele comprou um produto, e aí eu tenho aqui a questão dos valores, né? Lá embaixo eu coloco que esse cliente ele vai ser em boleto do PagHiper. Então, automaticamente eu estou gerando a venda. Ai, por quê? Ai, gente, está proibido. Gente, só um minuto, pronto. Isso é uma característica simples do o sistema aqui, é base de teste. E aí eu deixei o sistema parametrizado para que, se não tiver estoque, não permitir venda. Então, ele não gera venda se não tem estoque, tá? Então, a gente só pode também travar isso quando a empresa tem um estoque todo redondinho dentro dela, que não vai faltar nunca produto, porque senão você atrapalha a venda tendo produto em casa. Eu vou voltar lá, gerar uma venda, e aí, pronto, agora vai gerar a venda direitinho. Pronto. Aí eu estou colocando aqui um boleto PagHiper, tá? E aí eu cadastrei a venda. Então, a venda foi cadastrada com sucesso. Eu venho até aqui. Uma coisa bem legal aqui, consegue já visualizar quanto eu comprei, o pedido, como foi, ó. Aqui está pedindo para visualizar o pagamento. Só que aqui tem uma informação, ainda não foi gerado o boleto para essa cobrança. Por quê? Obrigatoriamente, se você faz uma venda em boleto ou Pix, você tem que pegar e ir até ver financeiro. Aqui a gente sabe que não vai gerar porque está sem o link, mas ele abre essa abazinha e aí deseja gerar a cobrança do PagHiper. Se eu coloco sim, ele está dando erro, né? Porque não está integrado, e ele deveria ficar verdinho aqui, que é onde ele gerou o boleto. Lá no PagHiper ele gera um boleto, aqui também a gente fica com o mesmo boleto disponível. Ah, eu quero ver esse boleto. Aí você vem aqui e imprime. Como eu disse, aqui não foi gerado devido ao processo de implantação. Dentro desse, ó, aqui já mudou, tá vendo? Abriu um link para envio do boleto via e-mail. E outra coisa, para gerar boleto, Pix, sempre precisa do e-mail, telefone do cliente e o CPF, para poder ser uma identificação mínima para essa estrutura. Você tanto pode enviar por e-mail como para o WhatsApp, porque ele cria o link do boleto, tá? Você clica em enviar, ele abre uma nova aba de WhatsApp e envia. Normalmente eu dou a dica, você vem aqui, copia o link e salva lá no cliente, porque aí não fica abrindo páginas e páginas para gerar uma nova aba de WhatsApp. Você pode também confirmar o recebimento. Ah, eu vou confirmar esse recebimento, mas não em boleto, em Pix, normal. O cliente foi e passou o Pix. Você só é vir aqui, e aí você gera o Pix. E quando você salva, automaticamente o boleto que foi cadastrado lá no PagHiper, ele é cancelado porque a venda foi registrada aqui em um outro tipo de recebimento.
tá? Aqui diminuiu, eu vou até abrir aqui, que a gente também pode abrir, só para mim dar continuidade às informações. Ai, deixa eu ver. Viram que muda tudo, né? Quando a gente gera um recebimento interno. Pronto. Aí aqui ele está a base para fazer. A gente pode também imprimir fatura, imprimir recibo, enviar uma nota de serviço, caso seja necessário, e em contas a receber, você também pode duplicar a conta, caso você tenha necessidade. A gente consegue duplicar. Então, essas são as funcionalidades que o sistema traz para contas a receber. E aí, a gente dando andamento à apresentação, eu espero que eu estou sendo clara, né? A gente viu aqui, e aí a gente tem alguns passos que eu sempre digo que é importante. Passo a passo para a integração, acessar o PagHiper, copiar o credenciamento, que é o token, configuração do RP que a gente acabou de mostrar, testar na emissão, eu sempre faço um teste de R$3 ali, que é o valor mínimo de Pix, ou boleto, para ver se está integrado e está funcionando, é bem tranquilo. Benefício da integração ativa, geração automática de boleto e Pix, consulta fácil dos recebimentos, tanto o que deve quanto o que já recebeu, cobrança automática e organizada. Então, você consegue realizar uma cobrança muito mais rápida ali, porque se você puxa só quem está lhe devendo, vai embora. Uma outra questão é o papel da assessoria na administração desse processo, é acompanhar ou realizar a integração, e ensinar o cliente a analisar os relatórios de recebimento, atualizar a baixa e alimentação do sistema, caso haja uma necessidade, algumas vezes por problema de conexão de internet, ou uma coisa que acontece às vezes, aí no PagHiper, às vezes quando acontece, o Pix, o boleto vence hoje, o cliente pagou de madrugada, aí por algum motivo foi gerado para o dia 3. O PagHiper recebe, mas ele não consegue identificar mais o boleto, porque ele já está vencido, então fica retido no PagHiper, aí você tem que dar a baixa manual, às vezes acontece isso. Mas isso é o quê? Entender como funciona, alertar o cliente e não deixar acontecer. E consulta fácil, né, dos recebimentos e a cobrança organizada. Então, quanto mais rápido e fácil tiver a forma do nosso recebimento, eu tenho muitos clientes que vendem de boca. Eu fico louca, porque eu digo, gente, aí, mas vai cobrar uma taxa. Eu digo, gente, se o cliente deixar de pagar para você fora do prazo que você determinou, você já está perdendo dinheiro. Então, muitas vezes, pagar uma taxa para receber um Pix ou um boleto, mas receber na hora e com segurança, vai te trazer aí um benefício incrível lá no final nas suas contas. Então, é esse tipo de maturidade que a gente tem que trazer para o cliente que está aí precisando se organizar. E aí, a próxima aula, gestão do ramo de beleza, que a gente